O pombo doméstico é uma ave muito difícil de não ser conhecida pela população geral. São aves bem adaptadas à vida nas grandes cidades, sendo muito comum serem observadas em praças públicas. Quase não são vistas em galhos ou árvores, mas facilmente são encontradas em telhas, madeiras de construção, fios de poste de luz ou no chão. Essas aves tiveram origem na região do Mediterrâneo, são descendentes do pombo-bravo e estima-se que foram domesticadas há 5.000 anos por algum povo de origem asiática. Desde então, essa ave serviu de muita importância para o homem, que passou a usar este animal domesticado para fins de alimentação. Entretanto, a alimentação não foi a única função do pombo na antiguidade. O pombo-correio, desde cedo, teve seu desígnio como mensageiro. Em poucos minutos, as mensagens chegavam a quilômetros de distância. Com o desuso do pombo-correio para fins de comunicação, houve um refinamento até se tornar um esporte. A columbofilia é um esporte oficial e consiste na criação e treinamento de pombos para que possam percorrer determinadas distâncias que são monitoradas. Para poder competir oficialmente no Brasil, essas aves precisam de uma anilha cadastrada na Federação Columbófila Brasileira e com um símbolo da Federação Columbófila Internacional. O pombo-correio mais rápido do mundo foi vendido em 2019 por 1,25 milhões de euros. Contudo, uma parcela da população tem aversão a essa ave e os intitula de rato de asas, pois compreendem que causam doenças para os seres humanos. Rato com asas? De onde surgiu essa expressão? Essa frase já foi atribuída a prefeitos de Londres, de Nova York, mas não é de autoria deles. O primeiro registro dessa frase foi de um comissionado de Nova York, que ficou muito revoltado com a destruição que os pombos tinham feito na grama de um parque. O termo já foi parar nos cinemas. Provavelmente, você não conhece o filme Memórias do cineasta Woody Allen. O fato é que nesse filme há uma cena em que o protagonista usa essa frase, e é a partir daí que o uso desse termo ficou bem mais recorrente entre as pessoas. É comum ver essa frase associada a figuras públicas, e isso reflete a política pública que eles vão tomar acerca dos pombos. Diversas pesquisas científicas realmente trazem relatos de diversos micro-organismos obtidos de fezes de pombos, incluindo agentes importantes para a saúde humana, tais como salmonela, clamidiose e criptococcus. Entretanto, antes de entender exatamente o que significa o pombo como um grande agente transmissor de doença e rotulá-lo como um ser extremamente ameaçador, precisamos entender pontos importantes. Primeiro, relatos científicos que atestem a transmissão de micro-organismos oriundos de pombo a seres humanos não são comuns de serem encontrados na literatura científica. Ou seja, de acordo com os estudos, a taxa de transmissão de patógenos para humanos é muito baixa, de maneira que não se justifica um temor extremo por parte de algumas pessoas. É claro que os cuidados sanitários devem existir ao ter contato com pombos ou excrementos, principalmente quando se trata de indivíduos idosos ou imunocomprometidos. Mas isso não é porque o animal é um pombo. O contato com qualquer animal, até mesmo os criados em nossas casas, com todo cuidado, deve ocorrer de maneira adequada. Segundo, é bem verdade que existem vários micro-organismos que podem estar presentes nas fezes de pombos e serem prejudiciais à saúde humana e animal. Também é verdade que cuidados com a salmonela, criptococcus, clamidiose e outros agentes é muito importante. Entretanto, algumas divulgações sensacionalistas na internet, jornais e televisão mostram essa informação de maneira distorcida ou incompleta, de maneira a denegrir a imagem dos pombos. Uma coisa é isolar uma bactéria ou um fungo das fezes de um pombo. Outra coisa é ter certeza que aquele micróbio chega até a população em geral. Ou seja, os pombos realmente, por meio de suas fezes, está transmitindo esse ou aquele patógeno. E essa transmissão
como já foi comentado, não vêm sendo normalmente citadas nas publicações científicas. Isso mostra que essas aves não são ameaçadoras, como é divulgado. Outro ponto a destacar é que o problema não é o pombo presente nas áreas urbanas, e sim a limpeza pública. As fezes de pombo expostas em vias públicas ou residências funcionam como um excelente ambiente para o desenvolvimento de micróbios. Entretanto, fezes de qualquer outro animal no ambiente, inclusive humano, funcionam da mesma maneira. Áreas urbanizadas no Brasil muitas vezes não possuem um programa de limpeza urbana adequado, e a população, por sua vez, não se preocupa em armazenar lixo adequadamente. Os pombos utilizam alimentos no lixo urbano, muitas vezes contaminados, e repassam micro-organismos a outros espaços. Além do mais, a limpeza urbana, com remoção de fezes, não só de pombos, é fundamental para que problemas relacionados à proliferação de patógenos possam ser evitados. Então, resumindo, os pombos urbanos podem transmitir doenças, assim como qualquer outra espécie animal. Os casos de transmissão de doenças de pombo aos seres humanos existem, mas ocorrem de maneira muito menos frequente do que é divulgado pela mídia sensacionalista ou não especializada. Prevenção e cuidados devem ser tomados, principalmente com os indivíduos idosos e imunocomprometidos. Entretanto, tudo deve ser encarado de maneira natural, como os cuidados que devemos ter em relação a outro animal. Diante de tudo que foi relatado, devemos quebrar esse mito de que o pombo seja um rato de asas.